Olá, boa tarde. Eu sou a Rafaele, eu sou estudante da UNILA, no programa de pós-graduação em Energia e Sustentabilidade, e nível de doutorado. Vou hoje apresentar o meu trabalho sobre o dimensionamento de um sistema fotovoltaico residencial. A utilização de painéis solares tem se mostrado uma forte tendência no mundo, especialmente no Brasil. Por exemplo, a utilização de equipamentos fotovoltaicos pode implicar numa queda de preços dos equipamentos elétricos, por exemplo, em função da demanda. Né? Quando a gente acaba economizando na energia, acaba adquirindo, buscando, demandando outros tipos de equipamentos elétricos, e essa lei de mercado de oferta e demanda, ela pode proporcionar uma diminuição no preço desses equipamentos. Além disso, pode acontecer um estímulo na produção local de painéis solares, e com isso oportunizar a chance de vender energia, né? De também gerar economia a partir dessa possibilidade. Na perspectiva sustentável, aqui no Brasil, na região que nós estamos, existe uma grande quantidade de incidência solar. E aí é uma terra de oportunidades para o desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente com a preocupação ambiental e sustentável. Diante dessa realidade atual, diante desse contexto, o objetivo geral desse trabalho é apresentar um estudo técnico de um sistema fotovoltaico conectado à rede, a fim de dimensionar e calcular o rendimento energético para uma residência no município de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. São Miguel do Iguaçu fica a 40 quilômetros de Foz do Iguaçu. Para tanto, os objetivos específicos são 3. Levantar os dados de localização e consumo dessa residência, realizar o dimensionamento do gerador fotovoltaico e determinar os procedimentos para a conexão do sistema na rede elétrica. Essa é a residência onde vai ser instalado. Fica ali no endereço da Rua Souza Naves, no centro de São Miguel do Iguaçu, nas coordenadas de latitude e longitude. E a proposta é instalar o sistema fotovoltaico nessa área aqui, né, destacada em vermelho. Essa área tem um total aproximado de 32 metros quadrados. O primeiro passo, então, para fazer o dimensionamento foi analisar a conta de energia elétrica no período de 12 meses anteriores. Então, foi de outubro de 2023 até novembro de 2022 do ano passado. Bom, tivemos uma média de consumo mensal de 382 kWh e uma média diária de 12,74 kWh. Na sequência, entrei na plataforma do Cresceb e aí fiz o cálculo do plano de inclinação, né? A radiação média solar, então aqui no município de São Miguel do Iguaçu, é 4,98 kW por metro quadrado por dia. Sobre o dimensionamento do sistema voltaico, ele vai ser composto por painéis e inversores, e esses painéis eles vão ser instalados com um ângulo de maior índice de irradiação, que é de 23 graus. Os cálculos matemáticos eles foram realizados no software, no SAM. Então, esse software foi alimentado com todas as informações pertinentes, né, da localização, as coordenadas geográficas, especialmente o consumo dos últimos meses. Então, a partir do consumo, da avaliação do consumo, que se determinou por meio do software, que vai ser necessário 9 painéis de 460 para atender a demanda. Vale lembrar que o software ele já coloca uma margem de aproximadamente 20% como uma margem de segurança, para que se no futuro, né, o proprietário da casa quiser aumentar a sua quantidade de gastos energéticos, ele vai poder colocar mais painéis solares também. Eu trouxe aqui uma tabela com as características desse painel sugerido pelo software, e aí ele sugere essa potência máxima de 460 watts. E também sugere 4 strings, que são 4 fileiras de painéis solares, inicialmente. Além de realizar os cálculos para identificar o melhor painel elétrico, né, em termos de potência e etc.,
o SAM também realiza os cálculos para identificar o melhor inversor. Então, ele traz aqui que o melhor inversor é o SolarEdge Technologies, com essa referência, SE6000HUS, e a de potência máxima 5054. Esse é um gráfico bem interessante, gerado pelo sistema, e ele traz uma comparação entre o perfil histórico de consumo e a geração de energia. Então, aqui dá para perceber que o consumo, que está em cinza, é um consumo relativamente pequeno em relação ao potencial de geração de energia. Isso quer dizer que, gerando essa quantidade, vai acontecer um excedente, e esse excedente o cliente pode eventualmente vender, né? Vender ou apenas direcionar para seus vizinhos, familiares ou algo nesse sentido. Já essa tabela, ela traz uma comparação entre a energia consumida e a geração mensal estimada, proposta. Por exemplo, em setembro de 2023, foi consumido 358 kW e tem potencial para gerar 1.586 kW. Então, no final do período, foi feito aqui uma média mensal. Se a média mensal do consumo é de 382, a média mensal da geração é de 1.007. Média diária também. Então, o total anual consumido, 4.589 kW, e gerado na projeção, 12.080. Isso significa um aumento de 164% na capacidade de gerar a energia elétrica. Em relação aos procedimentos para essa conexão desse tipo de sistema, em primeiro lugar, não tem necessidade de dispositivos de armazenamento. Porém, fica mais suscetível às quedas de energias, né, dependendo da iluminação pública. O sistema fotovoltaico ele vai compreender o gerador voltaico, os inversores, controladores de carga, dispositivos para controle, fiação e a estrutura de suporte. O que acontece? O inversor ele converte a corrente contínua em corrente alternada, né, para fazer essa conexão com a rede pública. E depois o inversor ele só pode ser desconectado em caso de manutenção. No restante do tempo, ele deve estar conectado à rede, especialmente para sua monitoração. Um ponto importante desse trabalho está relacionado à implantação desse tipo de sistema. A Copel ela possui um manual que regulamenta o acesso de geração distribuída para conexão em média e alta tensão. E aí também, nesse manual, ela vai oferecer alguns requisitos para o acesso a esses geradores de energia. Mas como é que funciona? Né? Em primeiro lugar, o processo é o seguinte: o cliente solicita pessoalmente o acesso ao Copel, munido de alguns documentos, como formulário, projeto, termo de responsabilidade técnica, licença ambiental e todas as informações que estiverem disponíveis da unidade geradora. Depois, a Copel vai elaborar um parecer de acesso, né, onde são informadas as condições de acesso e todos os requisitos para o sistema ser implementado. Depois da instalação, a Copel faz a função de vistoria para verificar se tudo foi corretamente cumprido. E aí, se aprovado, o medidor convencional ele vai ser substituído por um novo que vai medir tanto a energia consumida quanto a energia injetada na rede. E como considerações finais do trabalho, todo esse dimensionamento realizado lá no software, no SAM, ele proporcionou informações importantíssimas, valiosas, sobre a geração de energia renovável para a família, né? Por residentes de família, o que pode acabar implicando em futura economia, tanto de energia quanto de recursos financeiros. Uma sugestão para pesquisas futuras relacionada a esse estudo é realizar um estudo para verificar a viabilidade econômica da implantação desse projeto, ou seja, quanto de fato vai ser o investimento do proprietário da casa e também em quanto tempo isso se pagaria. Então, essa seria uma sugestão para pesquisas futuras.
Agradeço a oportunidade de realizar esse trabalho. Ele teve bastante. Eu não sou da área, eu sou da área da gestão, da administração, então eu tive alguma dificuldade, mas com base nos vídeos, com base nas apostilas, com a ajuda dos meus colegas, foi possível realizar. E eu agradeço aí a atenção dos professores. Tá bem? Muito obrigada.